Hoje o avião divulgou o relatório sobre a cobertura de água no país com a redução de 1,5 e Mato Grosso do Sul, com a região do Pantanal, proporcionalmente é como se perdeu a cobertura de água de 85% para cá, 61%. Que avaliação a senhora faz com relação a senhora faz com o que está acontecendo lá? A relação é total. À medida em que nós vamos destruindo o ecossistema, vamos destruindo a vegetação no país, em diferentes biomas, isso já criou um processo propício à diminuição hídrica. Quando você junta esses fenômenos da intervenção humana no território com a mudança do clima e os fatores naturais, como é o caso do El Niño, você tem aí uma química altamente perigosa em relação a um ecossistema tão delicado como é o caso do Pantanal. Nós temos nesse momento um dado que dá conta de que os municípios que mais têm incêndio é onde mais aumentou o desmatamento. No caso, o município de Corumbá teve um aumento de mais de 50% do desmatamento e não por acaso metade dos incêndios que estão acontecendo agora estão acontecendo em Corumbá. Cerca de 85% dos incêndios dentro de terra privada em função do ateamento de fogo em áreas, seja para renovação de pastagem ou por desmatamento e incêndios criminosos. Ou seja, nós temos aí uma química perversa de mudança do clima, fenômenos naturais e ação humana, seja culposa ou dolosa. Ministro, a senhora falou já recentemente que a gente está vendo no Pantanal em proporções nunca vistas. Queria te perguntar o que vocês estão esperando, se a gente tem pela frente um quadro parecido com 2020. O que os dados climatológicos estão mostrando é que a escassez hídrica é incomparavelmente maior. Até porque nós já tivemos a decretação por parte da Agência Nacional de Águas, desde o dia 13, de escassez hídrica severa no Pantanal, em toda a bacia do Paraguai. Nós temos já uma situação de escassez hídrica também no Rio Madeira e o município de Tabatinga já em situação muito difícil em relação à baixa do volume de água dos rios. No Pantanal, nós já estabelecemos a sala de crise que está atuando nas duas frentes, a frente voltada para a Amazônia e a frente voltada para o Pantanal. Sexta-feira, eu, a ministra Simone Tebet, representantes do Ministério de Integração Nacional, Justiça e Defesa, estaremos no Pantanal, mas as nossas equipes já estão trabalhando lá de forma preventiva desde abril, que nós já estabelecemos as nossas bases. Só para vocês terem uma ideia, era para começar esse processo que está acontecendo agora de incêndios, quando chegasse o mês de agosto. Nós tivemos isso antecipado já para o mês de maio. E por isso que nós temos trabalhado, junto com a secretária de Mudança do Clima, toda essa lógica de gestão do risco, e não apenas da gestão do desastre. Se nós tivéssemos ficado para agir só quando estivesse mais próximo, nós teríamos sido totalmente de surpresa, porque houve uma antecipação em função dos fenômenos climáticos. E fizemos também um processo de mobilização e diálogo com os governos dos estados. Nesse momento é um trabalho cooperativo entre os brigadistas do IBAMA, e do CMBio, juntamente com a PRF, a Marinha, o Ministério da Defesa da Justiça e o Corpo de Bombeiros dos estados. Nós temos trabalhado essa agenda conjunta desde o ano passado. Por isso que a gente aqui hoje tem um mix, né, de uma atitude da própria comunidade, através de uma universidade, como é o caso da Universidade dos Palmares, com a iniciativa do reitor Zé Vicente, envolvendo a comunidade, que a comunidade se sinta mobilizada, preparada e consciente. Agora, o que vai fazer a diferença é continuar reduzindo a emissão de CO2, fazer os processos de adaptação de estados e municípios que sejam mais vulneráveis e também uma agenda de mitigação dos gases de efeito estufa, além de mudar o nosso modelo de desenvolvimento. O senhor já tem os resultados da reunião da Junta de Execução Orçamentária que teria tido hoje a reunião?
federais, que são as unidades de conservação, as reservas biológicas e parques, nós estamos atuando nas frentes que não são da nossa responsabilidade legal, mas é da nossa responsabilidade suplementar, porque nós somos um sistema. Ministra, durante sua fala hoje aqui, a senhora em um determinado momento chegou a citar de que as queimadas no Pantanal estão sendo provocadas por ação humana, uma ação criminosa, que já existe até uma linha de investigação em relação a isso. É possível comprovar essa interferência direta humana e em que pé está essa linha de investigação? Que os incêndios são provocados por ação humana, isso aí é peremptório que é. Né? Os climatologistas todos estão afirmando que não existe nesse momento incêndio por ação de raio, é ação humana. Agora tem uma diferença, existe o culposo e o doloso. O que está sendo investigado é aquele que é feito propositadamente com uma intenção de criar, né, uma situação de prejuízo, seja para o meio ambiente, seja para o patrimônio público, ou seja mesmo com intenção política de criar uma situação. E aqueles que fazem por descaso com os alertas que são dados, também, agora que os governos estaduais decretaram a proibição peremptória do uso do fogo controlado, né, do manejo do fogo, no caso aí, que é autorizado em algumas situações, esses, se continuarem queimando, vão também responder legalmente. Ministro, os ambientalistas, eles falam sobre o termo de cidades resilientes. Inclusive, a gente ouve muito aqui, faz um pouco de sentido do que a gente está falando nesse evento, que a ideia é que a gente aprenda com os erros do passado e comece a olhar para o futuro. Queria que a senhora falasse sobre essa importância de cidades resilientes, de modo geral, como é que isso trabalha para pensar em políticas públicas nesse sentido também, ministro. Cidades resilientes são aquelas que vão se adaptar aos efeitos causados pela mudança do clima. Mas cidades resilientes são aquelas que têm uma relação orgânica com a natureza. Nós temos uma situação em que a maioria das cidades elas vão se tornando totalmente impermeabilizadas. Isso é um prato cheio de problemas, de sofrimento para a maioria da população, porque quando vem uma chuva torrencial, essa água se eleva em uma grande quantidade, porque não tem como ser absorvida pelo solo, e ela vai numa velocidade muito rápida para o leito dos rios. Quando chega no leito dos rios, esses rios, na maior parte, principalmente os que estão próximos de áreas urbanas, estão totalmente assoreados. Aí você tem um leito que está totalmente prejudicado, que não tem profundidade para que essa água seja acumulada. Você tem uma grande quantidade de edificações à margem dos rios, dos córregos, das lagoas, nas encostas dos morros. Essa água ela vai vir com uma força e uma velocidade que vai ocupar esses espaços que naturalmente seriam delas. Não por acaso existem leis que dizem que é preciso ter área de preservação permanente, é preciso respeitar a margem dos rios, das encostas, exatamente para evitar esse tipo de problema. Uma cidade resiliente é aquela que está planejada para o enfrentamento da mudança do clima, mas também para uma relação harmônica com a natureza. Ministra, a gente vê que a questão econômica interfere muito na educação das pessoas em relação ao cuidado do meio ambiente. E nós vemos que a questão do teto de carbono nacional ele é menor do que o internacional. O que está sendo feito no sentido de que as pessoas tenham mais consciência e ferramentas para que o crédito de carbono seja efetivamente nosso e que, para isso, o empresário veja valor em cuidar do meio ambiente. A primeira coisa que nós precisamos é aprovar a lei do Congresso sobre o mercado regulado de carbono. Ela já foi aprovada na Câmara e no Senado, voltou agora para o Senado, provavelmente vai ser aprovada, eu espero que seja aprovada, porque é uma das formas de ter uma alternativa econômica para a preservação, sobretudo de áreas com floresta. E também é uma forma de criar um meio econômico para restaurar áreas que foram degradadas a partir do crédito de carbono. E, obviamente, quanto mais você restaura, mais você faz bem para a biodiversidade, mais você faz bem para o clima, porque os processos de restauração são verdadeiros sumidores de carbono, eles absorvem carbono.
mostrado que o Brasil é capaz, principalmente nos projetos de restauração. Obrigada, Os pessoal. números, só a última, os números divulgados pelo macrobioma surpreenderam e se esperava uma queda tão grande na cobertura de água, e qual o recado que isso dá para o futuro? Para nós da área ambiental, a gente acompanha esses dados para e passo. Tanto é que o tempo todo nós fazemos esses alertas. Historicamente, seja da nossa vida, pelo compromisso com a agenda ambiental, seja pela função pública que em alguns momentos ocupamos. Quem, infelizmente, não se deu conta desses alertas foram aqueles que não fizeram o dever de casa. Infelizmente, a humanidade paga um preço alto, mas por não ter olhado para as informações, para as evidências trazidas pelas ciências, tanto a ciência moderna quanto a ciência das populações locais, dos povos indígenas, que já vem fazendo esses alertas do perigo que é a destruição do nosso planeta Terra. E nós, infelizmente, já ultrapassamos a linha do 1,5 de temperatura no ano passado. E a ciência está dizendo que talvez esses eventos extremos já estejam se configurando como um novo normal. E aquilo que vai ser extremo, nós nem sabemos ainda o que é. Obrigada. Obrigada.